Graça e paz, queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Nesta aula eu quero te ensinar 8 processos de elevação espiritual, que uma vez que praticados irão mudar drasticamente, totalmente, de uma forma jamais vista, a sua vida de oração. Então fica aqui no vídeo que hoje vai ter conteúdo de bênção para a sua vida. Graça e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Elimar Amaral e hoje eu quero falar sobre 8 processos de elevação espiritual para ajudar você na sua vida de oração. É bem verdade que muitas pessoas elas não sabem ainda o que realmente significa orar. Tem muita gente que não sabe o verdadeiro significado da oração. E a intenção deste estudo não é dificultar ainda mais para essas pessoas, não é criar aqui algo emblemático que vai fazer com que você fique mais confundido. A oração que Deus ouve é uma oração sincera, é uma oração que vem do fundo do coração, uma oração simples, uma oração muito simples. A própria oração do Pai Nosso é uma oração muito simples, porém, a gente sabe que a oração é um tema a ser estudado dentro da Bíblia e existe dentro da própria oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, processo, e esses 8 processos que eu vou ensinar aqui, eles estão inseridos dentro daquela oração, com os quais você pode aprender e uma vez que praticando cada um desses processos, melhorar a cada dia mais, intensificar a cada dia mais a sua vida espiritual em oração. Uma das coisas interessantes aqui no Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, a figura do tabernáculo. E dentro da figura do tabernáculo, cada um daqueles processos que se tinha para entrar no tabernáculo é uma similaridade com a oração do Pai Nosso, com a oração que Jesus ensinou. Então você vai ver algo muito parecido dentro do próprio tabernáculo, quando Jesus nos ensina a orar. Esses 8 processos que eu vou ensinar para você agora, eles foram tirados da oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Antes de mais nada, uma das coisas que eu quero falar sobre oração é que a oração ela é uma chave muito poderosa. Ela é uma chave que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua casa, pode mudar a sua família, pode mudar a nação, pode mudar a igreja. Então, a igreja, ela precisa saber, o crente, ele precisa saber muito sobre oração. Thomas Filler falava uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: a oração ela é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Veja bem, a oração ela não só ela abre portas, como ela também fecha. A oração ela é proteção para a sua vida também. Muitas pessoas só oram para Deus abrir portas, para Deus escancarar os caminhos, para Deus fazer coisas grandes, mas na verdade a oração também serve como proteção. Você, uma vez que estando orando, buscando a face do Senhor, você também está protegido debaixo da poderosa e onipotente mão do Senhor. O primeiro processo de elevação espiritual na oração é de fato e verdade a preparação. Preparar o seu coração é muito importante. A Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo de número 46, versículo de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, é sempre muito bom, é sempre muito importante você, no momento em que vai se colocar em oração, preparar o ambiente. Preparar o seu coração, estar preparado para aquilo. É bem verdade que tem gente que ora em qualquer lugar e ora de qualquer maneira. Bom, em qualquer lugar você pode orar, mas não de qualquer maneira. Você tem que saber que o momento em que você está orando ali, você está tendo um contato com Deus, você está tendo um momento de aproximação, um momento de comunhão com Deus. E a sua oração, ela não pode ser um monólogo, aonde você vai falar sozinho, ela tem que ser um diálogo onde você vai ouvir a voz de Deus. Então, preparar o ambiente, preparar o lugar, faz com que a sua oração seja muito mais eficaz. Então, se você quer elevação espiritual, elevar o seu nível de oração e o seu nível espiritual em oração, você precisa preparar o ambiente. E aí, nós vamos ter aquele ponto que foi muito bem colocado ali, e eu aprendi isso na minha caminhada com Cristo, que o cristão ele tem que ter o seu quarto de guerra. Então tem aquele filme, O Quarto de Guerra, foi muito bem retratado ali, a preparação de um ambiente, de um lugar, aonde você vai ter ali aquele lugar como um lugar de a sós com Deus. Jesus mesmo diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então, o lugar secreto. Se você tem isso, o lugar secreto, você pode orar em qualquer lugar, não estou dizendo que você não pode orar em qualquer lugar, mas não ore de qualquer maneira.
Não ore de qualquer maneira. Prepare o ambiente. Se for possível, prepare. Se você tem essa possibilidade, prepare o seu coração. Vou consagrar esse momento de oração ao Senhor. Entrar no quarto com o coração limpo, entrar no secreto com o coração purificado, limpo, sem distrações. Sem distrações. Aí entra também aquele caso, algumas pessoas gostam de colocar um fundo musical. Eu, por exemplo, gosto muito do fundo musical para orar. Isso também é preparar o ambiente. Então prepare o coração, prepare o ambiente, isso vai fazer com que o seu nível de oração seja muito mais elevado. Ok? Número 2 é adoração e exaltação. A oração não é só pedir, a oração ela é o respiro da alma, Oswald Chambers. Então quando você está orando, você está mais do que só pedindo algo para Deus, você está também em adoração. A oração, ela também é uma forma de você se aproximar do Senhor em adoração ao seu nome. Quando Jesus, ele começa a sua oração, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, santificado é o teu nome. Então ele está engrandecendo ao Senhor, ele está exaltando a grandeza da santidade do nosso Deus. Então quando você entra em oração, você prepara o ambiente, comece com adoração, comece exaltando ao Senhor. Não comece dizendo, Jesus, eu te peço. Não, comece dizendo, Senhor, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, ok? Número 3, confissão e arrependimento. Então, você prepara o ambiente, você adora o Senhor e depois você confessa os seus pecados, você se arrepende dos seus pecados. Muitas pessoas elas entram em oração como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa, como se Deus fosse obrigado a fazer os milagres. Mas deixa eu falar algo da parte de Deus para a sua vida. Você tem que entrar em oração com um coração humilde, quebrantado. Você tem que pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer. O versículo de João, capítulo de número 1, versículo de número 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando você confessa os seus pecados, sabe o que acontece? O Senhor ele vai te perdoar. E uma vez que perdoado os seus pecados, você tem livre acesso. Isaías 59 diz: os nossos pecados eles fazem divisão, separação entre nós e o Senhor e esconde o seu rosto para que Ele não possa nos ouvir. Então, quando você pede perdão pelos seus pecados, você está fazendo com que a sua oração seja muito mais poderosa. O pastor Andrew Murrow, ele dizia o seguinte: a oração eficaz ela vem de um coração purificado. O pecado não confessado, ele cria uma barreira entre nós e o Senhor. Então, nós não podemos deixar que nada impeça a nossa oração. Você quer elevar, você quer chegar mais perto, você quer sentir a presença do Senhor, receber a presença do Senhor na sua vida. Então, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelas suas falhas, confesse os seus pecados. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Número 4, gratidão. A gratidão é o oxigênio da oração verdadeira, já dizia Charles Spurgeon. Veja bem, reconhecer as bênçãos recebidas, dar graças a Deus. 1 Tessalonicenses diz: em tudo dai graças. Quando você gera esse coração de gratidão, quando você apresenta esse coração de gratidão na presença do Senhor, toda a sua oração muda. Você sai do nível só de pedir, você começa a entrar no nível de agradecer. Veja bem, nós estamos em 4 processos de elevação e ainda não pedimos nada. Nós estamos louvando, nós estamos com o coração arrependido, nós estamos sendo gratos. Então, a gratidão ela é muito importante. Quando você é grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida, todas as sortes de bênçãos elas vêm para você. Deus ele não faz nada na vida de ingratos. Você precisa ter um coração grato, você precisa ser agradecido pelas bênçãos já recebidas. Sabe que você tem agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida? Fica aí a pergunta. Número 5. Intercessão. E agora nós não vamos pedir por nós, mas nós vamos pedir pelos nossos irmãos, nós vamos interceder pelas pessoas, nós vamos orar por aquelas pessoas que nós estamos dizendo que vamos orar por elas, porque muitas vezes a gente diz: eu vou orar por ti, irmão. Será que você tem orado mesmo? Uma vez o Senhor me repreendeu, o irmão pediu oração, eu disse: não, eu vou estar orando nesse sentido. Quando eu cheguei em casa, eu me deitei para dormir e o Senhor me fez eu levantar. E aí, a oração, tu não disse que ia orar pelo aquele irmão? Muitas vezes as pessoas mentem que vão orar. O pecado já é uma mentira, agora mentir que você vai orar, eu acho que é uma mentira dupla.
Se você vai orar, então interceda por alguém. Faça essas intercessões. Corey Boom, ela dizia o seguinte: a oração mais poderosa é aquela que esquece-se de si mesmo e clama pelos outros. Quando você intercede por alguém, pode ter certeza que o Senhor vai levantar alguém para interceder por você. Quantos de nós gostamos quando alguém diz: estou orando por ti, irmão? Mas será que nós temos a capacidade de fazer isso pelas pessoas? Então fica aí a dica. Ore, interceda por alguém. Tiago capítulo de número 5, versículo 16 diz assim: rogai um pelos outros para que vocês possam ser sarados. Para que sareis. Quando você ora por alguém, você é sarado. A Bíblia fala que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Enquanto você interceder por alguém, Deus vai mudar a sua sorte. Estamos no 6º processo de elevação espiritual e o 6º processo é petição pessoal. Então, quando você ora por alguém, intercede por alguém, alguém vai interceder pela sua vida também, mas você também pode, na sua oração, orar em favor da sua própria vida. E vou falar mais, tem gente que precisa orar mais por si mesmo. Tem gente que precisa orar para que você se torne aquilo que Deus realmente quer que você seja. Você precisa orar para que Deus ele venha abrir os teus olhos espirituais, para que Deus ele venha escancarar as portas no mundo espiritual sobre a tua vida, para que ele venha quebrar barreiras. Existem pessoas que têm carregado maldições e o Senhor só vai quebrar essas maldições em oração. Quando você estiver em oração, serão quebradas as maldições. Alguém diz: não, mas todas as maldições foram quebradas quando eu conheci Jesus. Sim, a maldição do pecado foi quebrada sobre a tua vida, porque o sangue de Jesus ele te perdoa de todo o pecado, mas existem muitos processos de libertação pelos quais você precisa passar. Ninguém, ao aceitar a Cristo, se torna santo, santo, 3 vezes santo. Então, a santidade ela é algo que você vai aprendendo a caminhar com Cristo. Então, peça por você mesmo, ore por você, ore para que Deus abra as portas. A Bíblia diz no capítulo 4, no versículo 6 de Filipenses: não andeis ansiosos, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições através da oração. Então, quando você ora, Deus ele fica sabendo que você precisa. Então, ore, peça. A Bíblia diz: pedi, vos será dado, buscar, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, a porta se abre. Vamos para o número 7, escuta e meditação. Então, escutar, meditar naquilo que Deus vai falar contigo. A.W. Tozer dizia o seguinte: Deus nos fala de muitas maneiras, mas muitas vezes só ouvimos quando estamos em silêncio. Uma vez o Senhor falou comigo, eu estava orando ao Senhor, buscando a face do Senhor em oração, e uma irmã gritava em oração do meu lado e dizia: fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. E eu estava em oração e o Senhor falou comigo: já faz 10 minutos que eu quero falar com ela, mas ela não fica quieta. Então veja bem, muitas vezes nós na oração só falamos, só nós falamos e nós não paramos para ouvir. É muito importante você parar para ouvir, porque enquanto você ouve, Deus ele fala. Muitas vezes você está orando e é um monólogo, só você fala, pare um pouco no meio da oração, dê algumas pausas e deixa o Espírito falar contigo. Deixa o Senhor falar contigo. Ficar em silêncio, meditando na palavra. A Bíblia diz em João 10, 27, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então você precisa ouvir a voz de Deus. Alguém certa vez me perguntou: pastor, como é que eu vou saber que é Deus que está falando comigo? Eu disse: assim como você sabe quando é a sua mãe que está falando contigo, quando é o seu pai, quando é o seu filho, quando é o seu irmão. A voz da tua mãe, a voz do teu pai, a voz do teu filho, a voz do teu irmão, ela é uma voz que você vai reconhecer, que você sabe quem está falando. É uma voz que, ainda que, por exemplo, se você conhece a minha voz, se você já ouviu a minha voz uma vez, você vai saber que sou eu, sempre que eu falar contigo. Então, a voz de Deus, ela é inconfundível. Uma vez que você ouvir a voz de Deus, você jamais vai esquecer e você vai saber que é Deus que está falando contigo. Então, fique em silêncio, escute, porque você vai ouvir a voz de Deus. Por último, e aqui terminamos, a oitava ou o 8º nível de elevação espiritual é a confiança. Aí alguém vai dizer: mas o que tem a ver isso com oração? Muito. Porque a própria palavra esperar significa também confiar. A palavra para esperar, para orar e para confiar no hebraico
é praticamente a mesma. Então, quando você ora, você confia, e quando você confia, você espera pela resposta. George Miller ele dizia assim: depois de orar, não olhe para as circunstâncias, mas para Deus que respondeu. Quando você quer uma resposta, você tem que confiar. 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, ele está te ouvindo e ele vai trazer sobre você uma grande resposta. Para isso, você precisa orar. Eu espero que esta mensagem, que essa palavra tenha falado ao seu coração, e eu tenho certeza que muitas vitórias você vai receber e você vai, praticando isso, receber um elevo espiritual muito grande. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui os 8 processos de elevação espiritual, bem como a sua similaridade com o tabernáculo, aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Siga o nosso canal, deixe o like se você gostou e se em algum momento essa palavra falou ao teu coração, e deixe o seu comentário aqui também, que vai nos ajudar a divulgar mais esse vídeo, a chegar mais longe e abençoar mais vidas. Que Deus abençoe você abundantemente em nome de Jesus.